Glória a Deus, vamos aplaudir o Senhor por isso. Aleluia. Boa noite, meus irmãos, que a paz de Deus seja convosco, amém? Senta, por favor, sejam bem-vindos à casa de Deus. Estamos aqui com alegria, já é a nossa terceira reunião do dia hoje. Nós estamos numa preparação muito forte, daqui a pouco temos uma vigília especial, diga amém, pessoal, em nome de Jesus. E eu tenho certeza que você que tem a oportunidade de estar nessa reunião, Deus tem algo muito importante para tratar conosco nessa noite, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia, nós estamos em Mateus, né? Mateus capítulo 20, vamos lá? Estamos estudando o Evangelho de Mateus no mês de janeiro. E eu quero falar com você hoje, nesse dia, sobre o capítulo 20. Esse capítulo 20 do Evangelho de Mateus, Jesus tratou de diversos assuntos. Primeiro ele falou lá dos trabalhadores da vinha. Depois ele falou do pedido que uma mãe teve. E por fim ele conclui esse capítulo falando da cura de 2 cegos. E é sobre esses 2 cegos que nós vamos falar. Amém? Capítulo 20, versículo 29. Você está com a Bíblia aí, sim ou não? Pega ela aí que a gente vai estudar um pouquinho o capítulo 29. A partir do versículo... Capítulo 20, perdão, a partir do versículo 29. Vamos lá? Capítulo 20, versículo de número 29. Está todo mundo abençoado aí? Glória a Deus. Deus tem mais para a gente. Diz assim a palavra, vamos ler? E saindo eles de Jericó, seguiu uma grande multidão. E eis que 2 cegos, assentados junto ao caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: O que quereis que vos faça? E disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos e logo viram. E eles fizeram o quê? Seguiram. Nós lemos esses 5 versículos, nós vamos estudar ele um pouquinho hoje. Só que eu quero comentar com você hoje sobre uma fé perseverante que esses homens tiveram. Diga graças a Deus. Eu fico analisando um pouquinho a situação da época. Uma pessoa que nem eles, né, que estava na situação em que eles estavam numa situação de pedinte, de mendigo. E geralmente, uma pessoa que está naquela situação, nem todo mundo dá crédito para ela, para aquilo que ela pede. Verdade ou não? Geralmente é assim. Uma pessoa que está na pior das situações ali, se ela chega pedindo, de 1000 pessoas que passam por ela, talvez, eu me arrisco a dizer que de 1000, 10 param para entender o porquê que ela está passando, ou às vezes dá alguma coisinha para ela ali, para suprir uma necessidade momentânea, mas imediatamente faz o quê? Segue o caminho. Aqueles 2 homens ouviram falar de Jesus, estava ali Jesus andando por aquela região, e aí eles começam a ouvir: Jesus vai passar por aqui. Quando eles ouvem que Jesus vai passar por ali, eles começam a clamar. Veja o versículo 30, como é que eles falaram. Disse assim, ó: E eis que os 2 cegos, assentados junto ao caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Olha a decisão que eles tomaram. Primeiro, eles fazem uma petição para suprimento das suas necessidades. Só que eles não fazem aquilo de forma qualquer. Eles não pedem por pedir. Porque dentro da Bíblia Sagrada, já teve pessoas que a gente viu que ela chegou e fez um pedido só por pedir. Lembra daquela mulher que a filha dela estava endemoniada e ela chegou até Jesus pedindo? Jesus falou: não me convém tirar o pão dos filhos e deitá-los a quem? Aos cachorrinhos. Porque ele viu que aquela mulher foi só com aquela intenção. Ela não tinha entendimento direto naquele momento sobre o que ele podia, sobre quem ele era, sobre o Messias que ele era. Esses homens aqui já chegam falando: filho de Davi. Eles pedem com entendimento. E esse é o diferencial, gente.
Não é à toa que lá em Tiago ele falou, olha, pedem e não recebem, porque pedem o quê? Mal. Porque pedem de uma forma desordenada, sem entendimento. Ela só pede para suprir uma necessidade, mas ela não reconhece a quem ela está pedindo, com quem ela está falando. Esse homem aqui, ele foi muito categórico, muito convicto naquilo que ele estava falando. Ele começou a clamar, começou a falar, mas ele disse, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Ele disse, o Senhor não é qualquer um. Nós estamos pedindo para aquele que pode por nós fazer algo. Nós não estamos pedindo para todo mundo de uma forma desordenada. Nós estamos tendo ciência para quem nós estamos nos dirigindo. E é isso que a gente tem que fazer nas nossas orações. Se alguém está necessitado de alguma coisa, ela tem que entender diretamente como ela vai se apresentar a Deus para tratar daquele assunto. Nós temos que entender que Ele é Senhor e nós somos servos. E tem gente que acha que é o contrário, né? Deus é servo e Ele é Senhor. Senhor, faça isso. Senhor, faça aquilo. Já conheceu alguém que fica assim o tempo todo? Como se Deus fosse servo dela? Deus, Ele é Senhor. Diga graças a Deus. Ele entendia isso aqui perfeitamente. Por isso que ele foi humilde. Ele estava necessitado, estava precisando. Foi na pessoa certa, quando ele ouviu falar de Jesus, as obras que ele realizava. E ele vai com entendimento. Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Olha a situação que nós estamos enfrentando. Eu sei que nós não somos dignos de nada isso aqui. Mas o Senhor é Deus e o Senhor pode fazer alguma coisa por nós. Nós estamos pedindo para a pessoa certa. Aí eu já abro mais uma vez um leque de algumas coisas que eu já venho falando há um tempo. Quando nós tivermos necessidade de alguma coisa, nós temos muito bem saber a quem nós nos dirigimos. Diga graças a Deus, irmãos. Porque tem gente que se dirige para todo mundo, gente. Tem gente que é religiosa. Ela pede oração para Deus e o mundo. E vale comentar de novo, não é todo mundo que está interessado em nos ajudar. Não é todo mundo que tem interesse em nos ajudar, em concordar conosco com relação aos nossos problemas. Tem gente que não está sabendo lidar nem com ela. Como que ela vai saber lidar com os nossos? Não é porque ele se intitula um cristão que eu tenho que pedir uma oração para ele ou uma orientação. Nós temos uma liderança espiritual que preside sobre a nossa vida e nós temos toda a autonomia de chegar e pedirmos ajuda, que não será negada e ainda vai ajudar com entendimento. Amém, pessoal? É diferente ou não é? É diferente. Imagina que você passa na rua, você vê uma pessoa com uma camisa, com o nome Jesus. Aí você olha, você é crente? O pessoal vai dizer, sou crente, não foi carne nem sangue que te revelou. Como é que você sabe que eu sou crente? Não, vem com você com a camisa aí. Você é crente? Não sou. Vamos fazer uma oração por mim aí, porque eu estou com uns problemas aí, minha igreja todinha já está orando, já passei na outra igreja que lá estão orando por mim também. Você não quer orar comigo também para me ajudar nesse problema? A pessoa não sabe nem quem nós somos, não conhece a nossa história, nós não sabemos quem Ele é também, nós não vamos fazer julgamento, nós não sabemos quem aquela pessoa é, para chegar para ela e pedir algum tipo de orientação, sendo que nós temos uma fonte. Ele foi na fonte. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia na nossa vida. Aí tem mais. Olha só que interessante, versículo 31. Olha o que ele disse no 31. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, faziam o quê? Cada vez mais clamavam, dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Olha só que interessante isso aqui. Enquanto eu meditava, Deus ia tratando comigo e eu ia entendendo um pouquinho sobre isso. Aquelas pessoas que estavam à volta dele, com certeza sabiam quem eles eram, sabiam, né, a cegueira, a deficiência que aqueles dois homens tinham. E por que eles estavam mendigando ali naquela situação? As pessoas sabiam. Talvez nunca pararam para estender a mão, para ajudar, para orientar, para perguntar se eles estavam precisando de alguma coisa. Agora eles começaram a falar alto. Eu falei no início, uma fé persistente. Começaram a clamar, começaram a chamar a atenção. Nós queremos o Filho de Davi, Jesus, curando a nossa vida. Ele tem uma filiação, ele é ligado a Deus, ele vai fazer alguma coisa por nós. Aí eles começam a clamar, as pessoas começam a fazer o quê? Calem-se,
Ele não vai ouvir vocês. Eles mesmos não ajudavam em nada. E alguém que estava ajudando, e alguém que estava pedindo ajuda, que podia ajudar ele, que podia fazer alguma coisa por ele, ele estava mandando ele se calar. Quer dizer, não ajudam e não quer que ninguém ajude. Infelizmente, nós vivemos num tempo muito difícil, gente. É alguém que está numa situação difícil, a pessoa às vezes não para ajudar, não para dar uma palavra, para orientar, para ensinar o caminho. E quando a pessoa vai ser ajudada por alguém, elas querem interromper. Elas querem atrapalhar. Eu já acompanhei casos assim, de gente de própria família. Eu já fui visitar a casa de uma pessoa, dando exemplos, tá? Eu fui visitar a casa da pessoa e está lá o familiar doente. Aí tem uma das pessoas da família que diz assim: ó, pastor, o meu tio está ali doente, vai lá, o senhor pode fazer uma oração por ele? Eu posso, vamos lá conversar com ele, entender um pouquinho a necessidade dele. A gente primeiro para conversar com a pessoa, ouve o que ela tem para falar, entende um pouquinho da situação, para depois entrar em concordância para orar. Aí tem um outro familiar que chega: esse daí não quer saber de oração não. Quer dizer, ele nunca foi lá e fez uma oração pela pessoa, agora está indo alguém lá querendo ajudar, e ele faz o quê? Esse daí não quer saber de oração não. Se ele já abriu o coração, se eu já disse que vou lá, deixa Deus fazer. Deixa Deus operar, de alguma forma Deus vai fazer alguma coisa por aquela pessoa. Se ele crê, ele vai ver a glória de Deus. Amém, pessoal? A fé vem assim, pela palavra. Se eu chegar lá e talvez ele não ouve alguém, mas pode ser que outra pessoa chegue, a pessoa ouve, recebe a palavra e dali na oração ela recebe a bênção. Né? Não é porque ela não ouviu alguém que ela vai deixar de ouvir outras. Eu comento um caso aqui da sede, que uma época eu fui visitar uma pessoa. O jovem está até por aqui. Está aqui na igreja hoje. Está firme aqui, graças a Deus. Mas na época, eu me recordo, que eu fui na casa dele fazer uma oração. Naquele dia eu cheguei lá, a avó dele, a pessoal da família: pastor, faz uma oração pelo fulano de tal. Eu fui fazer a oração, ele não quis saber. Não quis saber de jeito nenhum. Me virou as costas, não quis saber, ficou. Aí eu também vim embora, não retruquei, não disse nada. Fiz a minha oração ali de longe, vim embora. Quando foi no outro dia, teve 2 jovens que foram lá conversar com ele. O jovem está na igreja até hoje. Diga graças a Deus. E se Deus tem um propósito na vida dele para ser um pregador daqui a pouco? Eu não consegui naquele dia lograr êxito em dar uma palavra para ele. Mas teve outras pessoas que foram lá depois, falaram, e hoje ele está aqui. Diga graças a Deus. E eu sou pastor, os meninos são só membros da igreja. Não ouviram o pastor, mas ouviram quem? Os outros. Então entende a questão? Aquelas pessoas não podiam ajudar, elas não tinham condições. Agora Jesus estava indo lá, Jesus ia fazer alguma coisa por aqueles homens, eles clamavam, com certeza de coração, o que eles queriam. E quando ele estava lá para fazer a obra, aqueles homens começaram a dizer: te cala, ele não vai te ouvir não. Mandaram ele ficar quieto, mandaram ele parar. Vocês parem de ficar falando alto, que ele não vai ouvir você. Infelizmente tem muita gente querendo paralisar outros. Eu vou falar para você com toda a convicção de coração: não pare por conta das pessoas que querem que você pare. Amém, gente? Não vamos parar por conta das pessoas que olham para a gente e às vezes não vão com a nossa cara. Lembra do Kiko? Você não vai com a minha cara? Não tem problema. Um não vai, mas o outro vai. Glória a Deus, gente. E a gente vive para Deus. E aí Deus vai operar de uma forma extraordinária. Mas eles ficaram de forma persistente. Veja a parte final do versículo, detalhe, do 31, que diz: porém, cada vez mais clamavam dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia. Por isso que eu disse que a fé deles era persistente. Porque eles não ficaram dando ouvido para aquilo que aquelas pessoas estavam falando. Se eles fossem aquelas pessoas melancólicas, aquelas pessoas tristonhas, alguém ia chegar a dizer para ele: Jesus não vai te ouvir não. Fica no teu canto que ele não vai te ouvir. É melhor tu te calar. Melhor tu te contentar com a vida que você está levando. Se eles tivessem ficado ouvindo aquilo e ficasse com pena de si mesmo, com autopiedade, o que eles iam fazer? Eles iam se sentar no cantinho ali e continuar mendigando. Iam continuar mendigando. Mas a Bíblia diz: porém, eles clamavam cada vez mais. Quer dizer, o que eles vão falar não importa pra gente. Diga graças a Deus. O médico diz que não tem cura, mas o Deus que eu creio, o Deus que eu sirvo, ele diz que tem cura. Amém, irmãos?
Ele disse que não tem cura, o médico. Falou que isso aqui é incurável, só pode ser arremediado e que só tem mais 10 anos de vida. Já vi muita gente falar isso. Nós conhecemos muitos casos aqui na igreja de gente que falou, o médico falou que eu só tinha 10 anos. Já se passaram 15, eu estou aqui, ó. Vivo. Diga glória a Deus. Por quê? A palavra final vem do Senhor. Amém, meus irmãos? A palavra final vem do Senhor. A resposta final vem da boca dele. Não é da boca das pessoas. Por isso nós temos que ficar parando de dar crédito para aquilo que as pessoas falam e continuar olhando para quem? Para a palavra. Porque foi isso que eles fizeram. Os dois cegos lá. Clamaram cada vez mais forte. Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Olha para nós. Não importa o que os outros estão tentando dizer para a gente. O que importa é o que o Senhor vai dizer. Convictos. Versículo 32. Olha só que sério isso. E Jesus parando, eles chamaram a atenção de Jesus. Amém, gente? Clamou, chamou-os dizendo, e disse-lhe, o que quereis que vos faça? Quando eles estavam ali clamando, eles clamaram mais alto agora, com mais ênfase, com mais força. Aí a Bíblia vai dizer agora, que Jesus parando, Jesus estava ali naquela caminhada, com certeza muitas vozes, muitas coisas, a voz daqueles homens se destacaram. Não é porque eles falavam mais alto, mas por conta da fé que estava no coração deles. Amém, gente? Provavelmente, eu fico fazendo uma análise, né? Um quadro mental da situação. Fico imaginando, você está numa feira. Todo mundo aqui deve ir na feira, né? Os homens nem tanto, mas as mulheres gostam muito na feira, né? Os homens vão quando é para acompanhar, para levar o carrinho, né? Para a mulher não ficar pegando pesado. E para pagar a conta também, diga graças a Deus, os homens são prósperos. As mulheres digam amém, né? Os homens pagam a conta, a mulher vai só enchendo o carrinho. Diga graças a Deus. Assim que eu digo para a mulher, enche aí, bota o Danone do menino, deixa os bichinhos comer, né? Deixa, bota aí. Aí está lá. Jesus está lá naquela multidão de gente, as pessoas, uma pessoa falando aqui, Jesus, não sei o que, o outro de lá, Jesus, assim, assado. E todo mundo falando dos seus problemas simultaneamente. E Jesus para dar atenção ao caso daqueles dois cegos. Tinha muita gente ali, ó, em volta, com certeza falando das suas lamúrias, dos seus sofrimentos. Mas Jesus parou para ouvir aqueles dois homens por causa da fé deles, por causa da persistência deles. Jesus olha para isso, para a fé. É isso que vai chamar a atenção dele para a nossa vida, irmãos. Diga graças a Deus. É isso que vai fazer ele olhar para mim, para você e operar na nossa vida. Não é porque eu sou bonitinho, não. Eu sou. Diga graças a Deus. Mas não é porque eu sou bonitinho, que agora eu já estou ficando mais maguinho, não. Não é por causa disso, não. Ele vai olhar para mim por causa da fé, da convicção que eu tenho no meu coração de que ele vai operar. É por isso que ele vai olhar para mim. Ele vai parar para atender a minha necessidade. Ele vai parar para estender as mãos em meu favor. Como que eu faço para chamar a atenção de Jesus? Só tem um jeito. Fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, ele disse: sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que é recompensador, quer dizer, galardoador daqueles que o buscam. Então perceba você aí a necessidade de termos essa fé ativa, independente das circunstâncias, independente do que estão falando. Se é nós que estamos precisando, esquece o que os outros estão falando, você que está precisando. Tem gente que por aí é tímida, vai se intimidando com as coisas que estão acontecendo. Não, deixa a timidez de lado. Você está precisando, vá. Você está precisando, busque. A responsabilidade de ter ou não ter é nossa, quando nós buscamos ou deixamos de buscar, né? Então, voltando aqui à questão, Jesus pergunta, Jesus para, ele chama a atenção de Jesus, e Jesus chama ele e diz: o que quereis que vos faça? Jesus vai fazer uma pergunta. Ele com certeza sabia da necessidade daqueles homens. Cá entre nós, Jesus sabia ou não sabia? Ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele sabia da necessidade daqueles homens. Com certeza eles viram, dois mendigos à beira do caminho, só pode ser cego. Só pode ser um cego, um coxo, um deficiente, porque pessoas normais trabalhavam. Eles não podiam por conta disso. Aí estavam lá. Ele pergunta: o que vocês querem que eu faça? Eu acredito que aquela pergunta era Jesus provando, para saber realmente se aqueles homens, né, sabiam qual era a necessidade deles.
Porque tem gente que se aproxima e ela vai querer que alguém ore por ela, mas ela nem mesmo sabe o que ela está precisando. Por várias vezes, não me interprete como crítica, porque talvez alguém já me pediu uma oração, e aí eu fui e falei com a pessoa: qual o seu problema então? Qual a sua necessidade? Para a gente entender um pouquinho a causa. E tem gente que vai logo ao ponto: olha, minha situação é essa, passando por isso. Aí explica um pouquinho da história, para a gente ter um panorama geral. Deus vai dando discernimento na hora, para a gente orar em cima da palavra, na vida daquela pessoa. Mas tem gente que chega: pastor, eu queria que você fizesse uma oração. Qual o seu problema? Não, só faça uma oração. Quer dizer, tipo, tem gente que gosta desse negócio de revelação, né? Na hora que ele estiver orando, ele vai revelar. Não vai, gente. Eu não sou adivinho. Eu não consigo chegar a esse ponto. Deus dá discernimento para algumas coisas. Deus vai dando discernimento, a gente vai entendendo. Mas tem coisas que você tem que saber o que você quer. Jesus tinha discernimento, ele sabia ou não o que eles vão precisar? Sabia. Repito, sabia. Mas ele pergunta porque ele queria saber se aquele homem realmente sabia a necessidade que estava dentro dele. Qual que era o real problema da vida deles. Aí eles falam, versículo de número 33, e disseram-lhe eles: Senhor, né? Sempre chamando Jesus de Senhor, filho de Davi, né? Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Vê que ele não pediu aí qualquer coisa. E, Senhor, nós queremos que os nossos olhos sejam abertos. Nós temos uma deficiência, nós queremos ser libertos dela. Queremos ser como qualquer outra pessoa normal. É a única coisa que nós estamos precisando. Se eles precisassem de alguma outra coisa, eu creio nisso, porque dentro da Bíblia Sagrada nós já tivemos caso, como daquele paralítico. Lembra do paralítico que foi levado por 4 amigos, que foi colocado no meio da casa lá? Baixaram o leito, levaram por cima do telhado e tal. Jesus, ao invés de dizer que ele estava curado, Jesus falou o quê? Perdoados são os teus pecados, né? Primeiro ele falou: perdoados são os teus pecados. Então a questão dele não era só questão de saúde, tinha coisa que tinha que ser perdoada. No caso desses 2 cegos aqui, eles estavam tão ligados, e estavam tão bem convictos de quem eles eram, que ele disse: Senhor, o nosso problema é só esse. Nós temos uma deficiência visual. Nós não conseguimos enxergar, estamos assim. Que o Senhor nos cure, nós queremos os nossos olhos abertos. Aí Jesus vai dizer uma coisa interessante para a gente finalizar. Jesus, então, movido de íntima compaixão, né? Jesus teve compaixão, se compadeceu deles, tocou-lhe nos olhos e logo viram. E eles fizeram o quê? Percebe você que Jesus não deu uma palavra de repreensão para aqueles homens? Hã? Eu estava meditando, a maioria das pessoas que vinham, que Jesus curava de alguma coisa, ele dizia uma palavra para aquelas pessoas. Para esses aqui ele não disse nada. Ele só pôs as mãos sobre os olhos daqueles homens. Eu acredito que ele passou a mão aqui. Passou a mão. Aqueles homens começaram a olhar. Nós estamos enxergando. E começaram a seguir Jesus na caminhada cristã. Na caminhada da fé. E Jesus não deu nenhuma palavra. Você está perdoado dos seus pecados. Vai, não peques mais, que nem ele falou para aquela mulher adúltera lá. Ele libertou aqueles homens simplesmente e não deu nenhuma palavra para eles sobre o que eles precisavam mudar ou começar a fazer a partir de então. Provavelmente aqueles homens eram pessoas que estavam no caminho, mas tinham deficiências. E eu posso falar isso de uma forma categórica hoje. Pode ser que muitos de nós estejamos aqui no caminho, mas temos muitas deficiências. Não falo só do físico, porque do físico nós estamos aqui, nós estamos resistindo, né? Vamos tratando, vamos buscando a Deus, Deus vai curando, colocando tudo no lugar. Mas às vezes deficiências espirituais, deficiências no propósito, mais vezes fora do propósito, distante da direção. Nossa fé está muito baixa ainda, precisa melhorar na fé. E se tiver, Deus vai com certeza cobrar da gente que a gente melhore isso. No caso dele, ele não disse que eles precisavam melhorar na fé ou coisa parecida. Você vê até que por discípulos, Jesus em outras ocasiões falou que eles precisavam de mais fé. Semana passada a gente falou sobre isso aqui. Os discípulos não puderam expulsar o demônio lá. Daquele jovem lá que o pai levou e eles não podiam expulsar. Eles vieram perguntar para Jesus: por que não conseguimos expulsar? Aí Jesus falou para eles: sua fé está pequena. E tem demônio que só é expulso com jejum e oração. Você tem que estar consagrado. Você tem que ter discernimento.
Jesus falou isso por discípulos. Para esses homens aqui ele não falou nada. Se Deus está tratando com você só sobre tratar algumas coisas e resolver, você é um felizardo, né? Você está no caminho. Você só precisa fazer agora o que tem que ser feito. Não precisa de mais nada. Mas lembra que desde o princípio eu falei, esses homens aqui, eles chegaram diante de Deus com pleno conhecimento. Não foi, você é Jesus, você que cura, né? Então me cura aqui. Não foi assim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Eles sabiam quem era Jesus. E logo Jesus também parou e reconheceu quem eles eram. E que assim seja hoje também. Nós chegamos até Jesus sabendo quem Ele é, para falar com Ele sobre as nossas situações. E Ele também vai olhar para dentro de nós e vai saber quem nós somos. Amém? As coisas vão se unir, ó. Aí não tem como dar errado. Aí aquilo que eu pedi, Ele vai concretizar. Aquilo que eu estiver aqui buscando, Ele vai confirmar. E tudo isso em nome de quem? Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus por isso? Glória a Deus.